Olá, o meu nome é Evelyn Ribeiro e eu sou a Lady Master do Estúdio Lady Slash. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaqueline Dutra e sou Master no Estúdio Lady Slash. No início da nossa carreira, eu e a Jaque atendemos a domicílio e por isso trouxemos esse assunto para conversar com vocês hoje, sobre a nossa opinião sobre esse atendimento. Algumas variáveis interferem que a profissional execute um bom trabalho. Por exemplo, ar-condicionado. Realmente trabalhar sem ar-condicionado é muito difícil. É possível? É possível, mas você vai enfrentar alguns gigantes no meio do caminho. Um conselho que a gente dá e que funcionou, apesar das dificuldades, como a gente falou, é trabalhar com dois tipos de adesivo. Um adesivo de secagem lenta e um adesivo de secagem rápida. Por quê? Porque como o ar-condicionado serve para o controle da umidade e da temperatura do ambiente, sem esse item você precisa ter ferramentas disponíveis à tua mão para se adequar, se o dia estiver mais úmido ou se o dia estiver mais seco, se o dia estiver mais frio ou se o dia estiver mais quente. Além desse item que é realmente muito importante, também temos a questão ergonômica, ou seja, ou você vai ter que comprar uma maca e vai ter que ficar levando essa maca até o local de atendimento. Eu, por exemplo, eu tinha uma maca de madeira e essa maca era realmente muito pesada. Então, era bem difícil a cada lugar que eu ia, ter que ficar carregando aquela maca nas costas. E caso você não tenha essa maca, ou às vezes se a casa da cliente é pequena, se é um apartamento e você não consegue montar essa maca em algum lugar, você vai ter que basicamente se virar, ou seja, atender aonde fique confortável para a cliente, porque ela é a prioridade, né? Você tem que proporcionar uma boa experiência para sua cliente, para que ela se sinta confortável durante as 2 ou 3 horas de procedimento. Mas para isso, você às vezes acaba tendo que ficar em posições extremamente desconfortáveis. Por exemplo, eu atendi uma cliente uma vez, eu fiquei quase 6 horas fazendo um procedimento nela, porque realmente eu estava bem no meu início, eu demorava muito para conseguir fazer um procedimento, e eu fiquei com as pernas abertas durante essas 6 horas, porque as minhas pernas não cabiam fechadas. E nem embaixo da cama dela, eu tinha que ficar com as pernas abertas. Então, ela ficou muito confortável durante esse tempo, mas depois de todo esse tempo eu acabei ficando com muita dor das minhas costas. Enfim, isso acaba interferindo muito no tempo em que você vai conseguir atender, ou seja, a tua vida útil como profissional. Você não vai aguentar muito mais do que 4 ou 5 anos fazendo esse tipo de atendimento. A Evelyn trazendo esse exemplo de ter atendido uma cliente na cama, eu me lembrei o que aconteceu comigo. Foi o meu primeiro atendimento de realmente atender clientes. Eu estava acostumada a atender aqui no estúdio, com maca, cadeira, toda a posição bem certinha. E eu fui na casa de uma cliente para atender especificamente a mãe dessa moça. Ela deitou no sofá, foi tudo bem, eu também precisei ficar com as pernas entreabertas, mas aí, como era um condomínio, uma vizinha entrando na casa da outra, veio uma vizinha e falou, eu também quero fazer, você tem horário? Tenho, claro. Então, atendi a mãe dessa menina, atendi mais uma pessoa. Aí veio outra pessoa, eu também quero fazer. E fui lá e fiz mais, viagem. Exatamente. Até como eu já tinha passado pelas 30 modelos, já tinha praticado bastante, eu já fazia o procedimento em 3 horas. Mas foram 3 clientes que eu atendi nesse dia, então foram 9 horas com a posição ali, com as pernas mais abertas do que é o saudável pra gente. Quando eu levantei... Levando em conta que você, na época, tinha um problema de quadril, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril. Eu fiquei com muita dor, mas era muita dor. Até na hora de fechar a perna, depois pra andar, eu fiquei com muita dor. E acaba doendo muito a lombar, né? A lombar e o pescoço. Joga um pouco pra frente pra compensar, né? Isso que eu ia falar. Porque daí quando você começa a sentir dor em alguma parte do teu corpo, é natural você querer começar a compensar. Então, como eu tava com dor no quadril, eu comecei a sentar só de um lado, depois eu encolhi a perna só do outro. Com isso começou a doer o joelho, começou a doer a lombar, começou a doer o pescoço. Então, realmente foi muito, muito, muito desconfortável. Assim que eu tive a primeira oportunidade de parar de atender a domicílio, eu realmente parei. Até hoje tem muita gente que pergunta se eu ainda atendo a domicílio, e tem vezes que eu até deixo de atender clientes porque eu falo que eu não atendo mais. Porque eu sei que vai interferir na qualidade do trabalho, mas também porque eu tenho que me preocupar com a minha saúde. Claro que no começo da carreira a gente quer atender clientes, formar uma carteira de clientes e tudo mais,
mas você tem que pensar na tua saúde. Se você quer que a sua carreira seja longa e seja confortável, que é como a gente sempre fala aqui, fazer cílios parece uma terapia, porque é tão gostoso, tão relaxante, talvez você não consiga atender por tanto tempo atendendo a domicílio. Só puxando esse gancho, outro item muito importante é a iluminação. Por quê? Porque tem muitos lugares em que, se você carrega a sua maca portátil, tem muitos lugares que quando você arma a sua maca, a cliente só tem disponível o corredor da casa dela, e às vezes não é um lugar muito iluminado, ou um pedaço do quarto e não tem uma luz sobre você, não é próxima à janela. Então o item iluminação é muito, muito, muito importante. Aí pensa comigo, você vai ter que carregar a tua maca portátil, vai ter que carregar a sua maleta com todos os itens e ainda vai ter que carregar uma luz portátil para pelo menos deixar em cima das suas clientes. Eu gosto de trabalhar como se fosse com um sol em cima de mim. Se eu pudesse, eu colocava o sol em cima das clientes para realmente não ter sombra nenhuma, para eu visualizar bem o que eu estou fazendo. E na casa da cliente isso não é possível. Então, ar-condicionado, ergonomia da cliente e a nossa, e a iluminação são itens que eu acho que eram muito importantes a gente trazer hoje para trazer uma realidade do atendimento a domicílio para vocês. E esses 3 itens estão diretamente relacionados em algo que é muito importante no nosso procedimento, que é aquilo que a gente busca constantemente, que é o quê? É a durabilidade do procedimento, ou seja, não adianta você fazer um procedimento lindo na cliente, você conseguiu deixar a sua cliente a domicílio confortável, você até conseguiu ficar confortável, conseguiu fazer um trabalho incrível, mas devido à falta do ar-condicionado e você não saber ter esse jogo de cintura para se adequar com os adesivos corretos, e ela não vai ter durabilidade. O outro item é a experiência que nós gostamos de proporcionar para a nossa cliente, porque como é um procedimento muito longo, nós temos que proporcionar uma experiência bacana para que toda vez que ela faça a manutenção dos cílios, ela se alegre, que aquilo seja um momento legal para ela. E o outro item é a questão também da nossa concentração. Quando você está na casa de alguém, você tem que pensar que tem várias coisas que não estão no seu controle, como, por exemplo, alguém vir conversar com a cliente durante o procedimento, tocar o interfone, ela precisar ir atender, seja um entregador, tocar o telefone, ela precisar atender esse telefonema. E quando a cliente está na casa dela, ela fica muito mais à vontade para fazer essas coisas que a gente sabe que interferem no nosso dia a dia. Então, quando ela se dispõe a vir no teu espaço de atendimento, ela já vem com aquilo na cabeça de que ela está indo para ficar deitada, seja se é apenas uma manutenção 1 hora e meia, se é uma colocação até 3 horas, mas ela já vem com aquilo de que eu estou indo para dormir, para relaxar e para ter um momento meu, e não um momento de agitação. Né? E essa questão que a Jaque comentou do barulho e tudo mais, como vai acabar tirando a concentração, e nosso trabalho, ele é muito minucioso, ele exige muita perfeição, muito capricho, e a gente precisa estar realmente concentrada, como a Jaque diz, é uma terapia, só que essa terapia só é possível se a gente conseguir fazer o nosso trabalho, porque ao final de tudo, a gente quer que a cliente abra os olhos e quer muito que ela se sinta satisfeita, mas nós, como profissionais, gostamos muito de nos sentir satisfeitas também com o resultado que foi obtido. E se algum desses itens citados for interrompido de alguma forma, vai acabar influenciando ou na durabilidade, ou na experiência da cliente, ou então no resultado final. Então é isso, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Se puderem deixar algum comentário, alguma sugestão de tema, de vídeo, estamos aqui à disposição. Obrigada. Beijo, até mais.